Olá, tudo bom, meus amores? Hoje nós vamos falar de rotina, como que a gente pode implementar uma rotina na vida dos nossos filhos, na nossa vida também, para que as coisas fluam mais tranquilamente, para que seu filho fique mais paciente, mais colaborativo, tá bom? Com mais autoestima, autoconfiança, porque a partir do momento que a gente consegue cumprir a rotina, né, e checando as situações, né, que a gente precisa fazer durante o dia, a gente fica mais autoconfiante, né? A gente entende que nós conseguimos, que nós cumprimos, né? Que nós estabelecemos e cumprimos. Então, o que acontece? A rotina ela é muito benéfica. Eu vou falar só um pouquinho sobre os benefícios da rotina e a gente vai direto ao ponto, tá bom? Porque todo mundo já sabe que rotina é importante, mas geralmente a gente fica perdida no como fazer. Então, vamos lá. A rotina, ela vai trazer previsibilidade para o seu filho e para você também, porque quando a gente tá sem rotina, né, principalmente agora, nesse período, quando a gente fica solto, deixando naquela questão, deixa a vida me levar, acaba que eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, né, e o que é mais importante mesmo eu acabo não fazendo. O que traz resultado mesmo eu acabo não fazendo. Eu fico perdida nas situações do dia a dia e não faço o que é relevante de fato. Então isso acaba trazendo frustração pra gente, porque o que é importante eu não fiz. E a rotina, ela te traz essa previsibilidade. Você escreve, você coloca lá no papel, você desenha. A gente vai falar sobre isso na questão de desenhar, porque as crianças pequenas, elas são mais visuais. Então não adianta eu ter um quadro de rotina escrito, com as coisas escritas. Agora, a partir do momento que ela vê o que ela precisa fazer simbolizado num desenho, isso já dá mais estímulo para a criança, tá bom? Então, quando eu consigo fazendo essa rotina, eu fico com mais previsibilidade, eu consigo explicar para o meu filho, inclusive, ensinar para ele que ele precisa ter paciência, porque a gente vai fazer uma, né, coisa que está estipulada na rotina e logo depois terá outra atividade para ele fazer. Então, automaticamente, a criança se torna uma criança mais paciente quando a gente estipula uma rotina. Então, por isso que é importante, tá? Então, quando você tem lá as atividades que você vai fazer, muitas vezes seu filho quer fazer uma coisa, mas ele fica perdido. Mas às vezes não vai dar tempo, ou não vou conseguir fazer, ou vou esquecer, minha mãe vai esquecer e ninguém vai fazer. Mas isso não acontece quando tá tudo escritinho no papel, tudo que ele precisa fazer, ele sabe que aquilo ali vai acontecer, tá? Então, por isso que é importante. Então, a questão da segurança, a criança sabe o que vai acontecer no dia, a criança já fica com mais autoconfiança, mais segurança, mais previsibilidade, e isso traz um desenvolvimento de várias habilidades que nós vamos descrever aqui nesses 7 passos que eu vou explicar para vocês como que eu implementei essa rotina humanizada. Por que eu falo humanizada? Porque é com amor, a criança participando. Eu não vou pegar uma rotina e vou falar, olha, você tem que fazer isso, a atividade de casa, depois você vai tomar banho, você vai almoçar, você vai ajudar nisso, vai guardar seus brinquedos, vai arrumar sua cama. Não, a gente vai montar uma rotina junto e ele, inclusive, vai participar, tá? A gente precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa ter uma flexibilidade na rotina, permitindo também que a criança participe, porque a partir do momento que ela participa, ela vai querer cumprir aquela rotina, porque ela ajudou a fazer, tá bom? Por isso que é uma rotina humanizada, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, fazer as crianças participarem das atividades domésticas. Gente, isso traz para a criança um senso de responsabilidade, um senso de pertencimento. Já falei aqui nas aulas anteriores que a criança, todos nós, mas a criança especificamente, ela tem uma necessidade de pertencer. Ela precisa se pertencer ao núcleo familiar. Então, quando a gente dá uma tarefa para ela fazer e a gente elogia, ajuda a mamãe, não é aquela questão de vai arrumar sua cama, mas você não arrumou sua cama, o lençol tá torto, não sei o que. Não, esquece o julgamento. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, nós não tínhamos tempo para estabelecer, né, uma rotina humanizada, vamos dizer assim, né, porque a gente saía para trabalhar, a gente não tinha tempo de ficar esperando a criança arrumar a cama, de fazer junto com a criança, porque quando a gente faz junto, demora um pouquinho mais, né, então a ideia aqui é que a gente faça junto.
tá bom? Então agora a gente tem esse tempo com eles, um tempo de criar vínculo, tempo de fazer junto, tempo de tecer realmente esse vínculo desde pequenininho. Então o primeiro passo, que é ajudar nas atividades domésticas, ajuda muito nessa questão de estabelecer vínculos. Então você pode colocar lá na rotina, né? Pega uma figurinha na internet, ou para imprimir, ou se não conseguir imprimir, desenha com seu filho, né? Como eu falei na live anterior, eu expliquei para vocês que a gente não pode se vitimizar. Lembra? Eu não tenho impressora, eu tô não sei o quê. Faz do limão uma limonada, gente. Não tem impressora? Qual o jeito? Faz uma pergunta para você que a resposta vem, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Bora desenhar. Então, pega um papel, desenha, senta, explica. Vamos desenhar? A gente vai fazer uma rotina muito legal para você. Mas o que é rotina, mamãe? Rotina é quando a gente tem uma coisa para fazer de manhã, a gente vai separar o nosso dia de manhã, de tarde e à noite. A gente vai colocar aí de 2 a 3 atividades por período. Então, de manhã eu vou fazer 2 ou 3 atividades, à tarde eu vou fazer isso e aquilo. Então, eu vou colar essas figurinhas aqui e toda segunda-feira nós vamos fazer isso, toda terça-feira nós vamos fazer isso. Então, explica o que é uma rotina humanizada, a criança vai fazer junto, tá? Daí você pega uma figurinha de uma pessoinha com um balde, ou uma pá, ou uma vassourinha, e desenha ou imprime, né? Ou coloca várias figurinhas uma do lado da outra lá e imprime, tá bom? E aí coloca lá em algum espaço determinado da sua rotina, essa questão de fazer as crianças participarem das atividades domésticas. Então, qual é o benefício disso? Pertencimento. A criança vai se sentir importante, a criança vai se sentir parte, tá bom? E isso desenvolve autoconfiança, tá? E desenvolve também as habilidades essenciais para a vida, né? De colaboração, de estar ajudando, de se sentir capaz de conseguir fazer aquilo ali, tá bom? Então, esse é o primeiro passo da rotina. Segundo passo, montar a rotina junto, que é justamente isso é importante, não deixem de fazer isso. Mesmo se o seu filho for pequenininho, tiver 1 aninho, você já consegue fazer isso com ele, tá? Então pega junto, você acha que ele não tá entendendo, mas ele tá entendendo absolutamente tudo. Então pega, senta, escreve, corta os desenhos, dá pra ele cortar, não precisa ficar perfeito, gente, tá? Porque eu vejo mães, mas ele vai cortar tudo torto, ele vai se machucar. Deixa, a rotina é dele, é pra ele. Vocês vão montar uma folha, pega uma folha de papel A4 ou uma folha de papel A3, que é o dobro da A4, cola lá no quartinho dele. Não precisa ser lindo, maravilhoso, o que importa é que seja funcional e que a criança entenda que ela fez aquilo ali com você e que ela sabe que ela vai cumprir aquilo dali com você, tá bom? Então faça junto. O segundo passo é justamente essa questão de montar a rotina juntos, tá? Então isso também traz uma habilidade, que é a habilidade de convívio, de você pedir opinião para eles, né? A gente pode, aí você dá a sua opinião. Lembra que eu falei na aula anterior a questão do que você não abre mão. Então, quando eu montei a minha rotina, vocês lembram que quando eu não abro mão, o horário do sono. A primeira coisa que eu já comecei a fazer é ir lá e pegar o horário do sono e botar lá embaixo, né? Se o seu filho for muito inflexível, você deixa com que ele faça alguma coisa primeiro, né? Filho, você quer colar esse desenho aqui aonde? Daí ele vai lá e cola e você vai lá e pega a sua prioridade e coloca lá onde você quer, tá bom? Monta junto esse quadro de rotina. Isso vai trazer habilidade de convivência, habilidade de empatia, de respeitar o momento do outro, tá bom? Isso também é muito importante. Terceiro ponto, investir um tempo para se planejar. Isso já é com você. Então, antes de você sentar com ele para montar a rotina, você precisa também ter um repertório de brincadeiras que você vai fazer, tá? Embora a figurinha de brincadeira possa ser a mesma, vamos supor lá que você tem uma figurinha que vai representar a hora da brincadeira, que seja vários legozinhos lá, você tem uns legos e você vai montar esse lego representando a hora da brincadeira. Mas você já precisa se planejar, pelo menos o ideal é uma
semana. Tenha uma semana planejada de quais brincadeiras você vai brincar naquele momento. Aí você faz uma rotina pra você. Tá bom? Por quê? Porque você na hora não vai ficar perdida. Ah, a gente vai brincar de que hoje? Aí, às vezes a criança não quer brincar, daí vai pegar outra coisa pra fazer, aí você vai se irritar e não vai achar que não tá cumprindo a rotina. Mas entenda sempre, a rotina é pra te auxiliar, não é pra te deixar descabelada porque você não tá conseguindo cumprir a rotina, tá bom? Pode ser que você tenha que refazer a rotina no dia seguinte ou dois dias depois, então não tem problema. O importante é um norte, o importante é trazer previsibilidade, o importante é trazer segurança para seu filho. Toda essa questão é paciência, persistência, de que tá conseguindo, de que tá fazendo depois de tal atividade a tal atividade, e a criança vai ficar empolgada, isso vai trazer incentivo, ele vai parar de ficar enjoadinho, de ficar querendo assistir DVD, de querer ficar sem saber o que fazer. Lembra que eu falei também, às vezes a criança fica, e essa fica assim, né, perdidinha. E essa questão de fazer a rotina, sem querendo, nós estamos ensinando regras e disciplina para a criança, né? E eu já falei com vocês também na aula anterior que a regra e disciplina, ela é super importante para guiar a criança, né, para dar tipo uma base para a criança. Então, se a criança não tem regra, não tem disciplina, ela fica insegura, ela não sabe para onde ela vai. Ela não olha para o pai e vê no pai uma figura realmente de, nossa, meu pai me protege. Meu pai sabe, minha mãe sabe que se acontecer, e eu sei que se acontecer alguma coisa, meu pai e minha mãe estão ali porque eles demonstram essa firmeza. Então, essa questão de impor limite com responsabilidade, sem culpa, é muito importante, né? Limites com amor e sem culpa, tá? Quem não assistiu a live de abertura desse desafio, eu vou postar essa parte lá no Instagram. Qualquer coisa eu subo aqui pro YouTube também, para vocês conseguirem estar vendo essa questão de impor limites com amor e sem culpa. Falei muito dessa questão lá também, tá bom? Então, regras e disciplinas fazem parte da rotina, a gente tá ensinando, tá bom? Então, a hora da brincadeira, que é o terceiro passo, você investe um tempo de planejamento seu. Então, pega uma planilhazinha ou na sua agenda mesmo e anota as brincadeiras que você separou ali para aquela semana, tá? Mesmo que você não cumpra aquela brincadeira, pelo menos você não fica zuretinha perdida do que você vai brincar naquele momento, tá? Terceira dica. Dicas de brincadeiras para brincar sozinhos. Então, isso é importante. Você precisa também ajudar o seu filho, ensinar a ele que ele pode começar a brincar sozinho. Isso independente de idade. Depende muito da criança, né? Tem criança que a partir de 3 anos já consegue brincar sozinha. Tem criança que com 1 ano ela já começa a montar, a imaginar pensamentos e começa a brincar com uma coisinha com a outra. Então, você separa um cantinho da casa, uma mesinha ali, alguma coisinha, com alguns brinquedinhos importantes ali que você acha que ele possa brincar sozinho. E você estipula isso dentro da rotina dele, que é um momento que você tem para lavar uma louça, para botar uma roupa na máquina, mesmo que seja um tempo pequeno, mas você, dependendo da idade da criança, você consegue até ir tomar um banho e deixar a criança ali brincando sozinha, numa atividade que você mediou, né, que você separou, tá? Então é importante esse tempo da rotina para ele também. Inclusive, esse tempo, como que eu faço esse tempo aqui? Eu faço esse tempo justamente depois do almoço, né? Agora eu tô fazendo assim. Então, a gente acaba de almoçar, eu falei, agora, filho, é o seu momento de ir lá brincar com alguma coisinha. Você pode pegar um livro, aí você já tem que dar as sugestões, tá? Então, você pode pegar um livro, então você vai lá pro seu cantinho de brincar sozinho, que a mamãe vai lavar a louça, vai arrumar aqui as coisas, e ele vai. Ele vai lá, ele brinca, ele conta história pra ele mesmo, ou ele pega uma massinha e vai brincar de massinha. Coloquei as coisas pra ele de brincar sozinho. Tem essa questão de massinha, tem umas tintas, mas também não são muitas, porque se você deixar a criança brincar sozinha com tinta, já viu, né? Então é importante também você fazer essa separação do que a criança pode brincar sozinho. Nem que seja 10, 15 minutinhos, mas a criança já vai desenvolvendo essa questão de estar sozinha com ela mesma, concentrada numa atividade que ela vai fazer sem ninguém ficar intermediando,
tá bom? É ela com ela mesma, esse é um momento importante para a criança, tá bom? Esse é o quarto passo. Quinto passo, respeite o seu horário de trabalho, né? Então, voltando aqui no caso para a rotina para você, caso você, né, se você estiver trabalhando home office ou se você não está trabalhando em casa, alguma coisa assim, separa um tempo para você. Então, como que funciona isso? Você pode fazer um revezamento, né? Daí você vai colocar lá na rotina do seu filho. O revezamento que agora a mamãe vai trabalhar, então respeita esse horário. Respeita esse espaço na agenda para você, ou para trabalhar ou para um autocuidado, tá bom? Então agora a mamãe vai fazer alguma coisa e você fica com o papai, tá? Isso quando for permitido o revezamento. Então você já tenta ver na sua rotina, quando você for estipular e desenhar a sua rotina, qual é o momento ali, sábado e domingo. Vamos supor que se o seu marido não tiver como revezar com você durante a semana, enfim, e embora tenha, né, dependendo agora home office, vocês conseguem fazer isso. Lembra da parceria que eu falei, a gente tá no momento de fazer parceria com o nosso marido, tá? E não de afastar, de julgar, esquece esse negócio de julgamento, abre mão do orgulho, vocês são um só em educando a criança. E você precisa do seu tempo, assim como ele precisa também do tempo. Não existe aqui trabalho melhor ou independente porque ganha mais, porque ganha menos. Você também precisa do seu tempo para trabalhar, tá bom? Então faz um revezamento com amor, explica para ele que ele vai entender essa questão, essa necessidade sua, tá bom? Então respeite esse tempo seu de horário, tá? Seja firme em relação a isso. Firme que eu digo não é brava, não é gritando tudo, firme em relação à sua decisão, tá? Se você tá sem ideias de como fazer isso, se pergunte, veja com você mesma, converse com você mesma qual é a melhor solução para que você consiga estabelecer esse tempo da rotina para você, tá bom? E para o seu filho entender que agora ele vai brincar com o papai. Tá bom? Que agora é o seu tempo de se retirar, de sair para trabalhar, né? Sair para dentro de casa, né? Pro seu home office, enfim, de sair para trabalhar, ou de sair para tomar um banho mais demorado, ou de se retirar para fazer uma unha, enfim, tá bom? Então é basicamente essa questão de respeitar um tempo para trabalhar, o seu momento, tá? Eu tô na quinta dica, né? Peraí. Isso. A sexta dica: deixar os brinquedos acessíveis. Isso ajuda muito na independência, na autonomia das crianças, tá? Muitas vezes, em relação à tinta mesmo, como eu falei, a tinta não vai ficar lá exposta no cantinho dele de brincar sozinho, mas a tinta pode ficar acessível à criança, tá? Porque a rotina, inclusive, vai ajudar nisso, tá? Quando o seu filho for pegar a tinta e não tiver na hora de brincar, tá? Um exemplo de tinta, não tiver na hora de brincar de tinta, você vai lá e vai falar com ele: filho, agora não é momento de brincar de tinta, tá? Aí vai entrar a sua firmeza, a sua decisão e aquela questão que eu falei, se ele chorar, não tem problema, você tá ali para acolher o choro, para tolerar o choro, para explicar para ele que você entende, que ele tá frustrado, que tudo bem, que você tá ali com ele, que logo vai passar, mas a gente precisa cumprir a nossa rotina, né? Nós não fizemos a rotina juntos, nós não planejamos juntos, mas agora não é momento de brincar. Então, com isso você vai estar ensinando para ele paciência, você vai estar ensinando para ele que ele precisa esperar acabar uma coisa e começar outra, tá bom? Que o horário da tinta é um outro horário. Lembra sempre da flexibilidade. Se o seu coração, num momento que ele for querer pegar a tinta, se o seu coração achar que deva deixar, converse com ele, né? Não é porque eu fiz a rotina e eu preciso cumprir essa rotina, porque senão meu filho não vai, eu vou estragar tudo, porque meu filho não vai entender mais nada, ele vai ficar perdido, que horas que pode, a hora que não pode. Não tem nada disso, gente. O que importa é você explicar, tá? Você ter essa relação de estar explicando para a criança. Olha, filho, você quer agora? Então, tudo bem, agora a mamãe vai conversar, vai deixar. Mas a gente precisa estabelecer combinados, a gente precisa combinar. O horário horário que é para pintar é nesse horário que tá aqui na nossa rotina.
A gente não pode sair da rotina todas as vezes. Existem exceções. Gente, isso é independente da idade da criança. A partir de 1 ano, de 2 anos, né? Porque, mas meu filho só tem 1 ano, Eliane. Ele entende. Conversa com ele que ele entende. Mostra o desenho, mostra a figura que ele entende, tá? Se você quiser deixar, você pode deixar, mas explica, né? Existem exceções, filho. Meu filho, um dia desses, ele tá me perguntando que era exceção. Ué, a gente tá aqui pra ensinar, né? Exceção, filho, é quando a gente foge às regras, né? Nós estabelecemos uma regra, a regra é não pintar agora. Mas existem exceções, eu tô com vontade de pintar, você quer pintar agora? Então tá bom, a gente vai pintar. Mas as exceções não são para ser feitas a todo momento. A nossa regra, né, ali, o nosso planejamento é aquilo ali. A gente tá pintando agora, mas é exceção. Não é pra gente fazer exceção sempre, né? Aí você ensina, você explica. Tá bom? Então, não tem mistério. A gente às vezes faz, mas educar é muito difícil, mas não sei o que, não sei o que. A gente é que faz ser difícil. Primeiro porque a gente não tolera a irritação da criança, a gente não tolera o choro da criança, a gente se irrita, a gente acha que tá fazendo tudo errado, a gente acha que a criança tá provando a gente o tempo inteiro, né? Então, a gente fica frustrada. Então, o que acontece é que a gente precisa ter paciência, né? E a paciência a gente precisa estar bem, que foi tudo que a gente conversou já na live anterior, tá bom? Isso é tempo, mas vocês conseguem. Então vamos lá. Uma coisa agora, 7ª e última coisa super importante que eu adoro. Tenha sempre surpresas para as crianças, né? Então, por exemplo, você pode sempre fazer uns saquinhos diferentes. Você pega um saquinho, aí coloca lá um pedacinho de massinha de uma cor, coloca um carocinho de feijão, inventa uma coisa nada a ver, coloca um pedacinho de fitilho ou coloca um durex, faz alguns saquinhos, tem alguns saquinhos em casa, uns 3 ou 4 saquinhos separados, cria alguma coisa assim. Aí do nada, de repente, você vai lá e fala, filho, eu tenho uma surpresinha pra você. Daí você vai dar esse saquinho e fala com a criança, agora vamos inventar alguma coisa pra gente fazer com isso que tá aí dentro? Daí você inventa, teve um dia que eu coloquei, né, massinha, feijão, fitilho, aí meu filho aí eu falei, gente, eu boto, né, mas aí ele vai pensando o que ele vai fazer. Aí ele fez uma bolinha, né, fez tipo uma minhoquinha com a massinha, pegou o fitilho e começou a cortar assim os pedacinhos, aí começou a fazer vários pedacinhos com a massinha. Aí depois juntou a massinha de novo, colocou o feijão dentro da massinha e pediu pra eu achar o feijão dentro da massinha. Então assim, isso a gente estimula a criatividade da criança, é um momento diferente. Então isso não precisa estar dentro da rotina. Isso você deixa lá separado para quando você tiver um momento que você acha, agora eu posso dar uma... Isso também não precisa ser todos os dias, pode ser 2, 3 vezes na semana. Aí vai de acordo com o momento que você achar. Mas é importante essa questão, tá bom? E tem também, aqui isso daqui eu nem coloquei dentro da rotina, mas eu coloquei essa dica extra para vocês, que é a questão do convívio, né, de ter uma conversa com a criança. Então, de você estar convivendo com a criança de forma realmente a conversar com ela, né? E não estar ali simplesmente cumprindo rotina, fazendo as coisas que têm que ser feitas, mas sem ter um convívio, sem ter um vínculo, sem ter uma conversa. Então, esteja sempre conversando com seu filho. Isso é muito importante para desenvolver o vocabulário dele, e pode falar as palavras realmente que você acha que ele não vai entender, tipo exceção, né? Tipo, teve uma palavra essa semana, agora eu não vou lembrar. Ele até me perguntou o que era, que eu tava conversando com meu marido, ele me perguntou. Mas então assim, conversa mesmo, né? Conversa, estimula, pergunta. Eu vou deixar aqui disponível para vocês uma pergunta uma listinha de perguntas que eu até falei na live de abertura desse desafio, mas eu não sei se todos vocês viram, que eu falei que eu criei. Teve um dia que o meu filho botei ele pra jantar, ele tava correndo, tava agitado, toda hora levantava, eu falava, filho, senta, você tá jantando, vamos sentar pra jantar. Daí ele levantava e pegava um carrinho, daqui a pouco ele ia pegar outro carrinho, e depois sentava de novo pra jantar, aí dava uma garfada, e dava uma volta, depois sentava de novo.
Aí eu falei, gente, vamos, o que eu posso fazer pra, né, deixar ele aqui? Aí eu pensei, né, às vezes a gente para, mas a gente não pensa, gente, é só realmente pensar. A gente tem a cachola pra pensar. Aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer pra chamar a atenção dele, pra ele ficar aqui sentado comigo? Ah, vou conversar com ele. Não, tão óbvio, né? Vou conversar com ele. Aí comecei a conversar e perguntar. Como tava na hora da janta, né? Ah, filho, o que foi mais legal no seu dia hoje? Aí eu peguei, tava com um caderninho e uma caneta do lado, aproveitei, peguei a caneta e comecei a escrever as perguntas que estavam vindo na minha mente. Então, assim, eu vou deixar aqui descrito pra vocês perguntas que você pode conversar com ele na hora do almoço, né? Porque as perguntas abrem a porta pro diálogo, pra conversar. Então, conversa, pergunta o que ele mais gostou. Então, há também essa questão de conversar, de manter ele focado, prestando atenção ali no que ele tá fazendo. Além disso, já também estabelece esse vínculo de vocês, faz com que ele pense, né? Você vai proporcionar um momento bacana, tipo, o que você gosta mais no dia de hoje? Aí ele vai te falar, ele vai conversar com você, isso vai trazer mais segurança entre vocês, ele vai poder se abrir, às vezes coisas que ele nem tinha parado para pensar. Eu falei lá na live de abertura, inclusive, que eu falei, o que deixou você mais feliz hoje? Aí ele foi e falou lá, a gente brincou de carrinho, não sei o que, não sei o que, eu nem lembro mais o que ele falou. Aí teve uma hora que eu perguntei, e você ficou triste por algum momento hoje? Não, triste não, perguntei se ele se sentiu alguma dor. E você sentiu alguma dor hoje? Aí ele falou assim, eu senti uma dor hoje. Papai trabalhou hoje, porque meu marido trabalha uma vez na semana, ele tá tendo que ir na empresa, os outros dias ele tá home office. Aí ele falou assim, senti uma dor hoje sim. O papai trabalhou hoje, ficou o dia todo fora, ele não chegou até agora, eu tô com dor, tá doendo. Alguma coisa assim que ele falou, agora eu não vou me lembrar, mas foi alguma coisa assim. Inclusive tá lá na live de abertura, depois eu vou disponibilizar pra vocês. Então eu vou escrever essas perguntinhas, porque isso traz também uma segurança do seu filho com você e esse momento de vínculo realmente. Né? Porque às vezes a gente fala, a criança já cresce maiorzinha, né? Lá com seus 9, 10 anos. Não me conta nada. Chegou da escola, não me conta nada. Não fala nada comigo. Mas é porque a gente precisa ter isso desde pequenininho. Pra ele sentir confiança. Pra ele saber que ele pode contar com você. Pra ele saber que ele pode conversar com você. Porque tudo isso é hábito. E a gente vai desenvolvendo esses hábitos ao longo, realmente, da criação das crianças. Tá bom, meus amores? Eu espero que tenha ajudado muito vocês, porque é super importante essa rotina. E é desafio, desafio lançado. Eu quero todo mundo fazendo a rotina. Eu quero vocês me mostrando a rotina de vocês. Quero foto, quero postagem da rotina de vocês, tá bom? E aí eu anotei aqui essa questão realmente de conversa, de convívio, que ajuda também na criatividade, na imaginação. Ele vai parar para poder conversar, para imaginar, porque para ele falar, ele precisa pensar, para ele pensar, ele precisa imaginar. E tudo isso traz vários benefícios e habilidades que a gente está desenvolvendo na criança e na gente também, que a gente acha que a gente está ensinando, né? Mas a gente aprende muito mais que ensina. Tá bom, meus amores? Então, desafio 3 lançado, como estabelecer uma rotina humanizada e com muito amor e eficaz para as crianças. Vamos embora colocar esses passos em ação. Eu quero ver amanhã todo mundo com a rotina pronta, hein? Um beijo, até amanhã!